Olá, ouvinte da RCI, olá você que está nos acompanhando das redes sociais, do site Sempre RCI, Facebook, YouTube. Hoje o programa Entre Livros entrevista a autora Dulce Dal, ela que é graduada em Arquitetura e Urbanismo, é especialista em administração, ela também é autora de outras obras, Autoconsciência e Multidimensionalidade e Autoverbete, 101 verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia, da qual ela é veterana, verbetógrafa, né, já foi coordenadora, né, de todo o processo de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, da Enciclosapiens, e veterana também, né, em pesquisas, artigos científicos, enfim. Dulce, receba então nossas boas-vindas ao nosso programa. Dulce, essa semana a gente comemorou o Dia da Liberdade de Pensamento. Foi no dia 14 de julho. Então, é muito bom a gente saber que hoje a gente pode falar dos nossos livros, né, com total autonomia, liberdade de expressão, né, liberdade de pensamento, liberdade de pensenes, né? E aí entra a vontade, não é isso, Dulce? Então, a obra que nós vamos estar tratando hoje, pessoal, o título é Vontade. Consciência inteira é o subtítulo, e eu gostaria de começar a entrevista por aí. Dulce, por que esse subtítulo Consciência Inteira? Olá a todos, muito obrigada pelo convite, um prazer enorme ter essa oportunidade de falar sobre esse tema. Olha, o título desse livro, ele não é exatamente meu. Eu tive uma inspiração no momento desses de dinâmicas parapsíquicas realizadas no CAEC, e coincidentemente era uma dinâmica do professor Moacir. E nessa dinâmica eu tive um extrapolacionismo parapsíquico muito grande, e justamente eu fazia reflexões sobre o tema vontade. Eu estava realmente escrevendo o livro, fazendo as pesquisas e completando algumas ideias e alguns capítulos, e a finalização estava chegando, mas eu ainda tinha dúvidas sobre como consolidar todas as ideias que eu tratava e qual seria o título do livro. Porque a palavra vontade, Rose, além ela ter muitas acepções, se você abrir um bom dicionário da língua portuguesa, a vontade tem muitas acepções. Na verdade, quando a gente fala da vontade sob a ótica da Conscienciologia, sob o paradigma consciencial, a questão se expande muito. E você tem toda a realidade multidimensional, multiexistencial das energias, e isso tudo impacta demais no próprio conceito de vontade, assim como a gente pesquisa e lê, e, enfim, todas as publicações feitas. E então, resumindo, a palavra vontade, ela aparece em inúmeras obras, muitos autores muito importantes e muito sérios, né, escreveram obras muito relevantes sobre a vontade. Bom, então, nesse extrapolacionismo parapsíquico, é um estado de mini descoincidência, e bem desconhecida mesmo, me veio a ideia, vontade, consciência inteira. E você sabe, você é pesquisadora veterana da Conscienciologia, tem muita vivência, muita experiência. Nesses momentos, nesses campos propícios à captação de ideias enfim, em campos de mini descoincidência, né? Campos bioenergéticos, a gente fica muito mais inteligente, não é isso? Porque, para quem não conhece as ideias da Conscienciologia, nesses campos, a gente se aproxima da nossa realidade intraconsciencial e passa a funcionar mais pelo paracérebro
que é o cérebro extrafísico, de quando a gente é consciência inteira, quando a gente não precisa ter esse soma, esse corpo físico que nós denominamos soma. Sem ele, a gente fica muito mais livre, liberto, solto, mais próximo da nossa realidade, e as nossas ideias fluem muito melhor. A nossa realidade intraconsciencial se manifesta de uma maneira muito mais potente e mais próximo, né, daquilo que seria a consciência em si. Então, é interessante pensar que esse título ele nos remete a essa problemática que é a definição da própria consciência. Porque quando a gente fala, a própria conscienciologia, o professor Valdo Vieira, ele propositor, né, da neurociência, ele coloca isso: a consciência sou eu, você somos nós. Mas quando se para refletir, mas afinal o que é a consciência? O que vem automaticamente é a questão da consciência já manifesta a partir de algum veículo, como nós denominamos em Conscienciologia, algum veículo de manifestação. Por exemplo, aqui, consciência intrafísica, com sim, a gente se manifesta pelo soma. É o nosso instrumento de manifestação. Mas a minha abordagem de vontade, pelo paradigma consciencial, não é só a manifestação intrafísica. Eu trato, na verdade, da vontade enquanto maior atributo, maior poder da consciência inteira, integral, que ela é além desse corpo físico, e, portanto, a vontade, ela é sim, ela é a única maneira da pessoa se manifestar inteira, é você fazer o uso pleno da sua vontade. Porque, veja bem, Rose, a gente para explicar melhor também esse conceito, eu penso que vale a pena relembrar aquela colocação também conscienciológica, né, de que tudo que a gente estuda tem essa síntese, né, consciência e energia. Pela conscienciologia, são esses dois elementos básicos que compõem tudo que se desenrola nesse universo de estudo nosso, né, entre o vírus e o serenão. Então, como que a gente se manifesta, como que a consciência existe e se manifesta em qualquer que seja a dimensão, utilizando a energia, que é outra coisa que tem para acontecer, para ela agir, para ela se manifestar, para ela pensionizar, né? Para ela pensar. Precisa haver uma mobilização, uma movimentação das energias. E o que faz isso? O que promove isso? É a vontade. Tanto que eu defino a vontade como essa competência, essa capacidade que a consciência tem de mobilizar as energias disponíveis, não é? No caso, as energias imanentes, essa que compõe todo o cosmos, né? Mobilizar, então, essas energias e transformando em energia consciencial e imprimindo ações, não é? Na vida, no universo de uma maneira geral. Então, você vê que a definição ela é bem ampla, você concorda? Ela Poxa, Dulce, eu ia... extrapola aquela definição de vontade, por exemplo, do desejo, do querer, né? É alguma coisa assim, é um atributo. E aí, claro, dentro dessa acepção grandona, a gente pode decompor, e ela sim, ela pode ser decomposta e pode inserir várias outras ideias sobre vontade, né? Até para a gente poder compreender melhor, afinal, como é que isso se manifesta na prática, não é? Então é Eu ia isso, eu perguntar para espero que... você justamente sobre essa questão do holossoma, né? O porquê do holossoma no seu livro, mas aí agora você complementou. E aí, como você falou aí, a vontade extrapola a questão do querer e do desejar. Você pode aprofundar um pouquinho mais sobre exatamente qual seria essa diferença? É porque inclui os outros veículos ou tem algo a mais?
Não, é porque, no caso, quando a gente fala da vontade, ela sendo um atributo, ela ela é mais ampla do que o simples ato de querer alguma coisa. Ela é um atributo, e esse atributo inclui o que você quer, mas não é só isso, entende, Rose? E passa por essa questão de você compreender como você funciona e colocar o seu holossoma, que é esse conjunto de veículos de manifestação, que inclui o soma, o energossoma, que é o corpo das energias, o psicossoma, o corpo das emoções, e o mentalsoma, que é o corpo das ideias. Então, a vontade, ela tem uma relação muito forte com o energossoma, que é o corpo das energias, porque é justamente através dessa mobilização das energias que você lembra que eu falei logo no início que a vontade que promove isso, que você vai tirando partido e proveito e colocando em prática aquilo que você deseja, que você quer, aquilo que motiva você a seguir adiante, não é? E também tem algo que eu penso que é importante a gente discorrer sobre, que são esses atributos, não é, que compõem a própria vontade. Então, é uma das partes, não é, do livro que eu chamei de intraconscienciologia, porque justamente essa questão da vontade, ela é tão íncita e tão inerente, é tão no âmago da consciência, que eu entendi também que seria muito relevante explicar essa correlação da vontade com outros atributos conscienciais que justamente mobilizam, ajudam a consciência a compreender melhor e a desenvolver melhor o seu atributo volitivo, né? Agora, Então, é Dulce, isso. A gente tem várias coisas, né, envolvendo isso, né, isso, Rose? você faz aqui uma abordagem histórica, né? Então, eu lembrei aqui que o próprio Balzac, na obra Louis Lambert, o personagem, ele está escrevendo o Tratado da Vontade. E no Sim, Tratado da Vontade, ele fala sobre as experiências do parapsiquismo e as extrapolações que ele tinha fora do corpo, né? Então, quer dizer, esse tema vontade, ele vem, é muito remoto, né? É muito antes, claro, de Balzac, mas ele vem ao longo do tempo também sendo abordado por várias áreas, né, Dulce? exato, exato. Tanto que quando eu tive a inspiração para escrever sobre vontade, eu fiquei até um pouco reflexiva. Puxa, mas tanta gente já escreveu sobre isso, autores seríssimos, né? E de várias áreas, né? Tem muita, muita coisa sobre vontade da área de filosofia, também da psicologia tem alguma coisa, mas tem aquelas pessoas que têm aqueles ramos, né, aquelas linhas que colocam a vontade como algo que não é bem assim, que negam a força da vontade. Então, é interessante a gente pensar esse passeio, né, histórico, é importante para a gente compreender melhor como é que as coisas se desenrolaram ao longo do nosso desenvolvimento humano, não é, Rose? Então, vale a pena a gente pensar aí. Então, por isso que eu propus um capítulo especificamente sobre isso, que eu denominei as abordagens históricas, não é? Então, a gente pode pensar assim que o conceito de vontade ele vem do idioma latim, voluntas, eu fiz uma pesquisa histórica, né? Ocorre pela primeira vez na filosofia em Lucrécio, no século I, antes da Era Comum, e na obra Rerum Natura. E depois, também a gente tem a questão na Grécia Antiga, não é? Que os gregos eles distinguiam a epitínia da bulesis. Então, uma coisa era mais voltado para o prazeroso e o espontâneo,
e a outra era o desejo deliberado, voltado assim para o mais próximo desse conceito nosso atual de vontade, né? Mas, como os analistas colocam, né, não há exatamente uma oposição entre esses dois termos, há um diálogo, né, uma espécie de uma tensão, mas não uma oposição especificamente. E aí tem vários tipos de vontade, não é? Até cheguei a fazer uma listagem muito grande, uma taxologia, mas eu acabei desistindo, porque pensei que não caberia muito. Talvez, quem sabe, numa É, próxima edição eu trate de ampliar nesse sentido, vale a né? pena. Agora, eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte, Dulce, qual a diferença entre vontade e volição? Eles são sinônimos? Eles são muito próximos. É que a volição, ela é mais relacionada ao ato volitivo. A vontade, como eu coloquei, seria o atributo em si. E a volição não, a volição ela se refere mais à, à manifestação da vontade, né? Olha só, eu defini assim, olha, a volição é a manifestação da vontade da vontade da consciência conduzindo a pensar, sentir e agir para determinado objetivo intencionado. Quer dizer, a vontade é mais ampla que isso, porque a vontade é o atributo em si. Já a volição não, é a manifestação. Agora, veja bem, Rose, essa essa é a minha visão do assunto, porque, como eu falei para você, tem várias versões, várias controvérsias. Agora, eu procurei trazer realmente uma compreensão desse tema sob o olhar conscienciológico, né? E eu penso que buscando assim manter uma maior coerência com tudo que a gente vem aprendendo no paradigma consciencial e buscando fazer essa conexão com a evolução e com a questão do holossoma, das energias, né, da nossa manifestação. Então é isso, eu não sei se deu para compreender assim a diferença. Não, eu acho que deu sim. Você fala aqui também do ato volitivo, né? Então, ele seria o Ah, sinônimo do ato volitivo, né? A volição seria. exatamente. Tá. É. Dulce, a gente tem aqui uma série de perguntas ainda para você, mas eu vou chamar o comercial. E aí, pessoal, aguardem aí com muita vontade o próximo bloco com Dulce Dal aqui no programa Entre Livros. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Programa Entre Livros, entrevista hoje a autora Dulce Dal sobre a obra Vontade, Consciência Inteira. Dulce, você falou aí que você fez uma série de correlações, né? Da vontade com atributos, seriam, né, com atributos da consciência. Você pode discorrer assim sobre alguns? Sim, pois não. É porque eu penso que essa questão da vontade em si é algo tão complexo, né? Que exige tanto da gente esse uso mais homeostático e mais evoluído da vontade, que eu realmente pensei que há muitos atributos e correlações que podem nos ajudar a essa compreensão e a essa teática, né? A vivência realmente mais avançada e mais evoluída da vontade. Então, por exemplo, a gente pode pensar, antes de pensar nesses atributos, né, Rose, na questão que eu penso que é algo também que dá uma certa confusão, que é a questão da mobilização das energias, né? De como que e da mobilização evolutiva também que a gente tem, e que é uma coisa que depende de cada um de nós. E então tem assim alguns conceitos, por exemplo, como a motivação.
que é, puxa, mas afinal a motivação, É como é que muito é isso, próximo da motivação? vontade, motivação, né? É próximo, mas a gente pode pensar que a motivação é alguma coisa, como o próprio nome diz, que mobiliza a gente para fazer alguma coisa. Mas ela não é a mesma coisa de modo algum. E tem aqui no livro, eu tenho um capítulo que eu falo bastante sobre a questão da motivação, que na verdade, eu denominei automotivação evolutiva. E nesse capítulo, gente, eu coloco essa questão desse conjunto de fatores, né, mobilizadores da força da vontade, da força volitiva. E aí a gente pode pensar que, no caso dos intermissivistas, quem estuda a Conscienciologia, tem um conceito muito colocado, muito clássico na psicologia, que é denominada teoria da motivação, com base na hierarquia das necessidades do famoso psicólogo Maslow. Sim. E ali ele coloca assim a questão dos níveis, né? Que os níveis mais baixos são relativamente controlados e alcançados pelo indivíduo a partir quer dizer, que os níveis mais baixos estão controlados. Exemplo, se você tá com fome, motivação é sua principal motivação é saciar sua fome e por aí vai. Então tem essas fisiológicas de segurança, de relacionamento, uma série de níveis, né, de hierarquia da teoria da motivação. E aí, quando a gente traz para a Conscienciologia, tem conceitos assim muito sérios que podem nos ajudar no desenvolvimento da vontade. Exemplo, a questão da nossa proexis, do que nos motiva, o que dá sentido de vida para a gente. E aí entra algo que eu penso que é o principal motivador, ou deveria ser o principal motivador de uma pessoa que se dedica a estudar Conscienciologia ou que provavelmente tem um curso intermissivo, que é a própria inteligência evolutiva. Perfeito. A inteligência evolutiva, ela já coloca o intermissivista com um nível na hierarquia, né, da escala de motivação, ela já coloca ali alguns patamares e alguns itens muito sérios e que precisam ser atendidos. Por exemplo, a pessoa não se satisfaz mais só com uma vida de trabalhar, comer, dormir, ter filho, procriar e Ganhar pronto. dinheiro. Isso, sucesso profissional. Não é isso, a gente tem outras motivações, se concorda? Sim. A questão nossa é como ativar a nossa vontade no nosso top existencial para que a gente consiga viver no nosso top existencial, a partir de todas as dificuldades e adversidades, e, claro, a partir da nossa condição, do nosso momento evolutivo, porque a gente tem também alguns limites, não é isso? Nós temos limites a partir do nosso momento, do tamanho do nosso livre-arbítrio. Tem coisa que não adianta, porque o livre-arbítrio também é um conceito super vasto, né? Super complexo também, e que em Conscienciologia ele é abordado de uma maneira muito interessante, muito diferenciada, de várias correntes e de várias linhas, né? Então, a questão da automotivação evolutiva é seríssima, né? É algo assim que a gente precisa realmente trabalhar muito. Agora, em relação assim a outros atributos, tem alguns assim, por exemplo, eu coloco a questão da autocognição. Se você não dá valor à sua cognição, aquilo que você compreende, ou aquilo que você já aprendeu, e você não valoriza todo o conhecimento no sentido de querer colocar em prática, até, por exemplo, seu conhecimento teórico, né? Às vezes
você lê muito, estuda muito, tem todo um arcabouço cognitivo muito sério. Mas, por exemplo, se tratando das teorias e do corpus da Conscienciologia, exige que se coloque em prática, não é isso? E para colocar em prática já começa. Como que eu vou colocar em prática a minha autocognição? Ela é desafiante também por isso. Se eu não coloco a minha vontade também em cima, não é? Então, por exemplo, a vontade de conhecer é algo que é um motivador para a gente, né? Ela gera um conceptáculo para a gente chegar e acessar as verdades relativas de ponta. E é uma chave para a gente galgar naquela questão da sabedoria infinita, evolutiva, né? Então, isso tudo vai levando a gente para potencializar cada vez mais as nossas habilidades no sentido de, né, de buscar esses desafios, né? Por exemplo, a gente tem esse conceito de recuperação de cons na Conscienciologia, e os cons são unidades de lucidez, né? Então, essa questão do conhecimento adquirido e a gente valorizar esses cons recuperados, agindo de maneira teática, a partir de tudo que a gente apreende em termos de novidades e, enfim, de ideias novas, né? É um grande desafio para a gente. E isso, na minha visão, viu, eu penso que esse tipo de abordagem voltada para autocognição no sentido de que é nossa, né, a gente que está adquirindo, que também inclui a cognição sobre nós mesmos, né? Mas o atributo cognitivo, ele é muito conexo com esse desenvolvimento da vontade, né? E, então, por exemplo, eu coloco sempre no final de cada capítulo, eu busquei fazer uma questionologia nesse livro para incentivar o leitor a ler o próximo capítulo. E então, por exemplo, e também dar aquela chamada em relação a tudo que eu coloquei. Então, nessa questionologia, eu finalizo assim: você, intermissivista, investe na busca contínua de conhecimentos abrangentes e cosmovisiológicos decisivos para desenvolver e qualificar os desafios e propósitos volitivos. Então, eu vejo que a vontade ela depende dessa questão cognitiva. É como se impulsionasse, né? Eu chamo, viu, Rosê, esses atributos que eu coloquei nessa, nessa parte do livro, eu chamo de atributos volitivos, né? Porque justamente eles impulsionam e, ao mesmo tempo, eles compõem o pacote vontade, né? Tem outros assim também. Agora, Tem um que eu chamo de autocrítica propulsora, né? Que eu coloco assim, o papel da autocrítica nessa questão da composição da vontade, do atributo da vontade, a questão da autocoerência. Por exemplo, a autocoerência é um atributo que me ajuda muito a ganhar força e buscar aplicar a minha vontade quando eu, por exemplo, percebo que eu mantenho alguma grande incoerência em relação ao que eu já poderia fazer, ao que eu já sei que é possível, que eu não faço. Então, essa questão da incoerência me pega, ela me ajuda a me chamar à lucidez, entende? E aí é aquilo que a gente sabe, que a gente estuda em Conscienciologia, não tem fórmula. Cada pesquisador precisa descobrir para compor essa ampliação, esse aumento da vontade, né? agora, Dulce, Agora, tem outros, desculpa, eu te interrompi, tem outros assim bem específicos, né, do ciclo volitivo. Mas é isso. Não, eu ia comentar que você também coloca assim que tem patologias da vontade. Então,
não é só a pessoa não ter vontade, eu tenho falta de vontade. Não é só isso, né? Existem doenças relacionadas à vontade. Sim, infelizmente muitas, não é? A questão da patologia, da voliciologia patológica, né, que são as doenças, a questão toda da nosografia da vontade, ela é muito interessante a gente pensar. Eu dividi em dois segmentos, né? Na questão das alterações volitivas. Tanto a gente tem aquela voliciopatia relacionada à falta de vontade, a vontade débil, aquela vontade que ela é Tem força, né? estagnadora nesse sentido, né? E aí tem várias, digamos, tem vários tipos, não é, de vontades débeis. E aí tem uma outra que é a questão da vontade, que ela não é débil, ao contrário, mas o problema dela, da patologia, é no sentido da cosmoética. A pessoa tem muita vontade, ela não tem problema desses que caracterizam a vontade débil, né? Por exemplo, a acrasia, aquela pessoa preguiçosa, aquela pessoa a assídia, né? Eu falei errado. A acrasia é uma outra condição. A assídia, que é a pessoa preguiçosa, molengona, é típica da preguiça, né? A acrasia é a fraqueza da vontade ante aquilo que a pessoa sabe que precisa ser feito, mas ela não faz, já é mais sofisticado. Então, essa vontade que eu chamei no livro, eu denominei ectopia volitiva, é a vontade inquebrantável, maléfica, que não adianta nada ante a evolução, talvez até seja pior, eu não sei. Parece que é pior. Então, são as hiperbolias caracterizadas pela anticosmoética explícita. Entram aí as manias, a impulsividade desenfreada, aquela vontade totalitária. Você, por exemplo, que é da politicologia, é só lembrar dos nossos compassageiros aí evolutivos, por exemplo, os ditadores, os senhores de guerra. Essa gente não tem problema de Tem vontade, muita de vontade, né? debilidade. Exatamente. Tem muita força de vontade, força presencial, Capacidade toca de adiante, mobilização. liderança, capacidade de mobilização, mas e aí? Cadê a cosmoética dessa turma, né? Antes de cosmoética, a ética em si, a moral, né? Então, a gente precisa. Eu acho muito importante, no caso de quem já, por exemplo, já considera que tem um nível razoável de domínio volitivo, que não tem maiores problemas, mas a questão é a seguinte: perante a evolução, a gente pode pensar que quanto mais evoluída é a consciência, menos problema de volitivo ela tem, certo? Claro, se a vontade é o maior poder da consciência, ao que tudo indica, até agora a gente não chegou a outro. Vamos ver aqui nos nossos estudos. Ao que tudo indica, é o mais sério, é o primeiro, é o mais importante. É o maior poder, no caso. Isso é colocado, né, no corpus da conscienciologia. Então, a gente pode pensar que faz parte da nossa evolução nessa longa jornada aí ao longo do ciclo, né, dos patamares evolutivos, desenvolver os vários tipos as várias composições aí no sentido de deixar a gente cada vez mais próximo, porque aquela questão do que nos separa dos serenões, né? Eu penso que uma das coisas mais sérias é esse gap entre intenção e gesto, que a gente ainda tem isso muito grande. Claro, considerando a intenção e o gesto cosmoéticos, tá? Vamos excluir agora desse raciocínio aquele problema de anticosmoética. Então, vamos falar
No caso, mais dos intermissivistas, que eu penso que o problema maior é da debilidade, né, volitiva. Então, é como se o que nos separa mais, o que nos distancia de um serenão, é que até de uma consciência, não é, também. Essa questão do pensamento instantâneo, de você querer e ação. Então, a gente precisa trabalhar nesse sentido de não ficar molengando, postergando, ou se vitimizando, achando que não dá conta de fazer o que precisa ser feito. Enfim, tem um mundo de coisas a serem autoinvestigadas e cada um vai ter os seus gaps, né? As suas lacunas a serem preenchidas. Porque a pessoa até pode pensar, puxa, não, eu tenho força de vontade e tal. A questão, eu não vejo que isso é um grande problema. Realmente, às vezes não é o principal problema daquela pessoa naquele momento evolutivo. Mas ainda assim eu penso que vale a pessoa questionar, não é? Puxa, será que a minha vontade ela é equânime? Que eu emprego a minha força de vontade em tudo que eu sei que eu preciso fazer evolutivamente, ou eu emprego a minha vontade para satisfazer mais aos meus caprichos pessoais? Então, é isso. Questionamento que nós vamos deixar para você refletir durante o nosso intervalo, porque nós vamos agora chamar os nossos comerciais. Em um minutinho estaremos de volta. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. O tema de hoje é vontade, consciência inteira. Nós estamos aqui conversando com a autora Dulce Dal. Dulce, você falou aí de algumas patologias, né? A pessoa que ela tem algum problema relacionado à vontade, né? Quando você coloca aqui na questão de reeducação, tem relação com a pessoa dominar o processo da vontade, ela superar as debilidades da vontade, é mais ou menos por aí. Exato, é por aí. Agora, antes de mais nada, a pessoa precisa, claro, para qualquer processo de autorreeducação, a pessoa precisa ter ciência e admitir, ter consciência, toda aquela etapa de autopesquisa e de consciencialidade de que ela tem aquele problema. E aí, essa questão da autorreeducação é algo muito sério, porque a autorreeducação ela conduz à reciclagem, né? A reciclagem mais séria, mais profunda. Então, aqui no livro eu coloco, por exemplo, que a autorreeducação da vontade é o ato ou efeito da modificação qualitativa do padrão autovolitivo. Então, eu vou modificar a qualidade da minha vontade a partir de uma análise crítica da questão da análise da coerência, do critério, da priorização, das minhas definições, da deliberação e das minhas decisões. A relação com a priorização é estreita, né, Dulce? É estreita. Lembra que eu falei daqueles atributos volicionogênicos? Sim. A priorização é um deles, a questão da autodeterminação também, a capacidade de decisão é uma coisa seríssima, às vezes, e é interessante que a decisão ela permeia assim as várias fases do ato volitivo. Porque também não adianta só ter a vontade se a pessoa não decide nada, né? Exato. Então, é como se para a vontade acontecer, precisa ter decisão. Ela permeia, ela é transversal a todos os atos volitivos, porque tem, né? Tem várias definições, e essa questão do ato volitivo, e aí a gente pode pensar assim, que tem muita gente que tem decidofobia.
Você concorda que é uma Sim. coisa assim bem comum a questão da decidofobia? E a pessoa que tem decidofobia, como que ela vai? Ela não tem como. Não tem como colocar a vontade dela em prática. Ela não consegue nem se decidir o que que é, o que que ela quer fazer. Ela está ali em cima do muro, empatando a evolução, empatando uma série de coisas que poderiam estar acontecendo, e ela fica inerte ante a própria vida. Então, esse tipo de autorreeducação que a gente propõe, né, da vontade, inclui essa questão da abordagem de todos esses itens, né? Em busca da auto-ortovoliciologia. O que que é isso? É a vontade homeostática. O prefixo orto, ele significa que é homeostático, que é cosmoético, que é evolutivo, que é isso que importa para a gente, né? Que a gente falou, não adianta ter vontade de acabar com os outros, né? Não adianta ter motivação e vontade para derrubar os outros, né? Então, é isso. Por exemplo, a gente pode pensar também nessa questão dos pilares, né? Dos pilares da, dessa autorreeducação, que são a auto-organização, a autodisciplina e a autoperseverança. São coisas assim super sérias para a pessoa desenvolver. Então, uma coisa que eu acho que é importante chamar a atenção de quem está nos acompanhando, né, é o seguinte: a gente precisa decompor a problemática nossa. Não adianta querer resolver as coisas assim dentro de um cestão muito grande. É preciso compreender aonde pega, qual que é o detalhe. Por exemplo, quando eu falei assim, lá no início, que você comentou do holossoma, né, que eu chamei assim, alguma coisa do holossoma como sendo um laboratório consciencial volitivo, porque é muito importante a gente pensar nisso. Por exemplo, na questão da reeducação da vontade. Se a consciência se manifesta pelos seus veículos, pelos veículos, né, de manifestação, como a gente estuda e vivencia na conscienciologia, por exemplo, uma primeira pergunta que eu penso que a pessoa deve fazer: puxa, quais são os meus maiores problemas em relação à vontade? Em relação a qual veículo de manifestação? Então, por exemplo, a gente tem aquela pessoa que ela tem um talento inato para mexer com soma. Ela tem um talento, ela faz exercício, ela tem motivação, ela é desportista, ela não tem nenhum problema volitivo nesse campo. No entanto, ela não tem a menor vontade, não faz, ela não aplica vontade, por exemplo, em relação à afetividade dela. Fica ali aquele gap, aquele buraco, porque ela não dá valor, aí entra a questão da autopesquisa. Não posso dizer o porquê, cada um vai ter a sua autopesquisa e no fundo, muitas vezes a pessoa sabe, né? A pessoa sabe onde que ela tem o gap, o gargalo, ela sabe, ali tem aquele quarto escuro que muitas vezes ela já desvendou. Outras vezes não, varia, mas muitas vezes ela sabe. Quando o problema é da vontade, muitas vezes ela já sabe. E aí então ela precisa decompor a problemática para poder suprir o problema em relação àquele nicho. Puxa, por que que eu sou preguiçosa na lida com os problemas emocionais que eu tenho, que é da minha vida afetiva, por exemplo? Por que que eu adio, que eu postergo? Eu escrevo muito, eu tenho a gente pode considerar, por exemplo, uma pessoa super produtiva, mental somaticamente, intelectual, ativa e tal, mas a vida emocional é um caos. Estou dando um exemplo, né, hipotético. Então, é por aí, a gente tem que pensar nessas questões bem práticas da vida, do dia a dia. O que que pega para a gente? E às vezes você vai decompondo e você chega num problema raiz, sabe? Problema assim, poxa, falta vontade, não falta mais nada. Vai lá, corre atrás.
Agora, Dulce, E você fala também da questão da... Ai, peraí, que fugiu agora a pergunta, peraí. aqui, em relação à autorreeducação, Não, é que eu ia perguntar uma outra coisa que me fugiu, o que era? seriam as técnicas, Rose. Técnicas. Quais as técnicas assim que você pode falar para a gente que a pessoa pode aplicar para ela poder melhorar e qualificar a Tem vontade? várias técnicas. Eu desenvolvi algumas técnicas, não é? Porque, claro, obviamente, eu tenho meus gaps volitivos, senão eu não teria nem escrito esse livro dessa maneira que eu escrevi. Eu demorei um pouco a concluir esse livro. Mas, por exemplo, tem uma técnica que eu uso demais, que é a técnica da atenuação do enfado. Que é, por exemplo, você utilizar, por exemplo, quando você tem que fazer uma atividade, ou uma tarefa, alguma coisa que você considera muito chata, muito enfadonha, mas que ao mesmo tempo você já detectou que aquilo é importante para você, que aquilo é algo útil evolutivamente, eu busco associar com coisa muito prazerosa para mim. E isso dá Um muito exemplo, certo. Dulce. Um exemplo? Por exemplo, eu faço isso, né? Não faço assim ainda como eu gostaria. Por exemplo, eu detesto, eu não sou uma pessoa do exercício físico, eu não Ai, sou, Dulce, eu é ia um falar problema. justamente isso. O que eu É um faço para eu problema poder para ter mim, Rose. vontade de fazer atividade física? Exatamente. Então, é um problema. Isso não é uma coisa que eu domine, não. É problemático. Eu São tenho que me duas. esforçar muito. Então, eu associo, por exemplo, a atividade física, por exemplo, esteira, eu associo com coisa que eu gosto de ver na televisão, que eu gosto muito de ver, Entendi. entendeu? Então, mas eu não boto qualquer coisa para eu ver, eu procuro associar e realmente ter prazer em ver aquela coisa na televisão, ao mesmo tempo que eu faço Boa esteira. ideia. Entendeu? Então, assim, Sim. cair cada um tem que ver, tem que descobrir as suas técnicas, não é? Então, por exemplo, a questão da automotivação funcional. Então, às vezes, você tem que fazer algo que você tem que fazer, que faz parte da sua rotina de trabalho. Sei lá, alguma coisa que você precise fazer para a sua vida fluir. Algum tipo de rotina, né? Então, você associa isso também com uma coisa que você goste de fazer. Dá para bolar várias coisas. E por aí vai, não é? A questão da repetição paciente, que é outra técnica que eu penso que é muito útil. A questão, tem uma que eu chamei, deixa eu ver como é que eu chamei, não lembro o nome. Tá aqui, a técnica da senha de autovigilância. Essa é assim, você define uma palavra, uma situação, servindo de senha para você realizar determinados check-ups autopensênicos da sua autovigilância volitiva, né? Por exemplo, impregnar a autopensenidade com o hábito de ouvir determinada palavra e realizar automaticamente, por exemplo, a sua varredura energética em determinado chakra, objetivando a sua homeostase holossomática, né? Então, por exemplo, a pessoa que já tem um pouco mais de dificuldade de mexer com as energias, de prestar atenção no holochakra, ela criar uma palavra que ela ouça muito, que seja bem comum, e ela fazer isso, transformar isso de uma maneira automática, para ajudá-la como senha, como link, não é? Para ela se motivar para fazer. Então, é isso, tem várias, assim, a técnica da simulação da dessoma, né? Que eu acho essa técnica bacana, impactante, que é você pensar que você se imaginar dessomado e vir aquele arrependimento, né? Do que você não fez por falta de vontade, que você podia ter feito. Porque o que a gente tem que pensar, não é, Rose? Que a nossa vida, ela é muito rica de... Estou falando da nossa vida em geral aqui, dos intermissivistas, dos estudantes de conscienciologia,
E, claro, das pessoas em geral, do modo geral, estou falando que, obviamente, que tem pessoas em situações muito lastimáveis, né? A gente considerar a situação do planeta hoje, países em guerra, as coisas absurdas ainda acontecendo. Mas, do modo geral, aqui trazendo para a nossa realidade, a gente tem muita fartura. É a internet, a maioria das pessoas em todo o planeta tem, é muita informação. E uma vida razoável, a gente tem comida, tem saúde, tem acesso aos livros, às coisas, a gente sabe o que precisa fazer. Então essa técnica também é interessante. Eu já me peguei, assim, em Essa é situações de constrangedora, né? Você exato, pensar. autoconstrangimento. É, puxa. Agora, E aquela prospectiva nociva de uma possibilidade de meleque. poxa, Porque o que a gente tem que pensar? Que problema de polissopatia pode levar a pessoa a meleque. com certeza. Por Agora, quê? não, pode falar, concluir. Por quê? Porque, geralmente, a questão dos atenuantes, a pessoa não tem muitos atenuantes se o problema é só intraconsciencial. Você concorda? Sim, com certeza. Uma coisa é a pessoa que tem um agravante externo que independe da vontade dela. Às vezes ela é o livre-arbítrio dela que está mais fechado. Ela não pode realizar determinadas coisas porque ela tem uma interprisão maior e a vida exigiu dela aquela situação. A outra coisa, e aí a pessoa não pode fazer determinada coisa. A hora que ela for prestar contas com a evolucióloga, ela vai ter esse atenuante. A outra coisa é a pessoa que tem a abertura do livre-arbítrio, ela tem os meios para fazer, mas ela tem que vencer alguns gargalos para ela conseguir fazer aquilo. Ela tem que ter autossuperação e ela tem que fazer essa reeducação volitiva, às vezes fazer alguma reciclagem, enfim, ter uma iniciativa mais séria, mais impactante para ela conseguir realizar aquilo. E aí ela não tem, geralmente, atenuante. Ela não tem. Então, se tem, são poucos, né? Então, é para a gente Agora, pensar. Lúcia, existe também uma relação muito estreita entre a vontade e a autodeterminação, não? Ah, sim, sim, com certeza. É como se a autodeterminação ela dá aquele impulso, né, para a pessoa utilizar a vontade dela, mas é diferente. É aquilo que eu falei, tem esses atributos que compõem esse sextão da vontade. A autodeterminação parece, mas não é bem a vontade, é uma outra coisa que compõe. É igual a decisão, é igual a motivação, são, digamos, Do mesmo facetas, né. pacote, né? É tudo É, do mesmo exatamente. pacote, mas não é a É. mesma coisa, né? Não, não, não. Agora, você criou um termo, ou esse termo já existe, é a ortovoliciopensenidade. Pois é. Agora você me fez uma pergunta, eu não sei se fui eu que criei, talvez tenha sido. Eu acho que foi. É que às vezes a gente esquece um pouco, né, porque nessa coisa de É tanto pesquisa conceito, né? mas eu penso que fui eu, sim, eu coloquei essa cognatologia conscienciológica é tão rica, essa É. questão de você pensar os conceitos, porque o conceito de pensene é maravilhoso, né? Essa questão da manifestação indissociável de pensamentos, sentimentos e energias. Por mim, para mim, só esse conceito já valeria assim, o corpus da conscienciologia, porque isso muda muito, muda tudo. E a gente não vê essa abordagem em lugar nenhum, a gente vê as pessoas falando separadamente, mas esse estudo da manifestação consciencial dos três, de modo indissociável, não tem como você se manifestar sem essa associação. Então, a questão da orto, né? Orto no sentido de ser homeostático, cosmoético,
E aí a volício, né, relativa à vontade, porque esse radical aí, volício, ele é o que a gente tem para compor as palavras relacionadas à vontade, né, na língua portuguesa. E é isso, então eu coloco isso aí seria então nosso sonho de consumo, não é, Rose? E então seria essa condição bem homeostática mesmo, da automanifestação cosmoética, mantendo os autopensenes volitivos rígidos, coesos, resistindo aí às tendências já que a gente tem, aqueles nossos vícios, resistindo aos nossos cacoetes, às nossas veleidades, desejos fugazes, enfim. Os estímulos ectópicos também, que é uma coisa muito séria, né? Aqueles estímulos que vêm do grupo, que vêm da sociedade, que vêm do meio, né? Em quaisquer circunstâncias ou contingências, intra ou interconscienciais, que eu penso que é a condição das consciências mais evoluídas, não é? Que a gente comentou um pouco atrás. É a condição dos serenões, por exemplo, das consciências livres. Eles não vão ficar fraquejando. Se ele já sabe que não pode comer doce, né? A pessoa tem, por exemplo, uma diabetes. Ela sabe que ela não pode comer, que aquilo vai fazer mal. Ela não vai fraquejar porque alguém vai oferecer uma bandeja ou ela vai receber de presente uma caixa de brigadeiro. Ela não vai. Ela não vai. Ela tem ortovolicipensennidade. Então, banana technique para as tentações, né, externas, ou mesmo até a pessoa pode ter aquele desejo, aquele ímpeto dela mesma, né? Puxa, queria tanto comer um doce maravilhoso, puxa, queria muito comer uma banoffee agora, nesse exato momento. Mas ela resiste, ela sabe que ela não pode, que ela não deve, que ela faz mal, é no caso da pessoa não poder mesmo, né, de fazer mal. Então, é isso. A gente realmente tem que pensar nessa questão da nossa ortovoliciopensenidade, não é? Eu gosto muito desse conceito de pensenidade, de, de pensene, como eu coloquei. Aliás, nesse exato momento, eu estou escrevendo um verbete que diz muito respeito à questão da vontade, que é o tema da vibropensenidade, que isso não é neologismo meu, não. Isso é Valdo Vieira, o vibropensene, ele que propôs, que é o pensene do estado da condição do estado vibracional. Então, eu estou escrevendo sobre a vibropensenidade, não tem nada escrito sobre isso, e então acho que está sendo uma pesquisa muito bacana, porque o que lastreia a vibropensenidade, claro, é a vontade. É a vontade. Você não tem como. É impossível, não tem, esquece, não tem. Não tem como. Então, digamos, seria por que eu comentei? Porque seria um veio, né? Um fragmento aí dessa condição da ortovolicipensennidade. Claro, claro, a consciência mais evoluída, ela tira de letra, né? Isso. Essa questão da mobilização das energias e de toda essa condição aí mais avançada. E eu tenho um capítulo, viu, Rose, já finalizando, né? Eu não sei como é que está o seu tempo aí, que eu chamei de competência volitiva, né? Que justamente é essa capacidade consciencial, né? Adquirida ao longo aí da série X, quanto ao carregamento, a potencialização, a qualidade, a intensidade, a amplitude e a instantaneidade e efetividade da própria vontade. É aquela história assim, eu quero, vou fazer, já vou realizar, é isso aí. Pronto, não tem disse que me disse, não tem mimimi, não tem mau tempo, não tem chuva, não tem desculpa, não tem negocinho. E isso aí é uma competência, né? A gente vai desenvolvendo aí, conforme eu coloquei antes, a gente vai desenvolvendo ao longo da evolução. E aí tem algo que eu acho que é bem importante a gente colocar, né? Que, considerando aí a cosmoética, né, atinente à paradireitologia,
a força volitiva da consciência cosmoética é sempre superior, inarredavelmente. Poxa, E a importância da gente desenvolver a cosmoética, de levar direito, não é? E não ter risco, não correr o risco de utilizar a nossa força de vontade de modo equivocado. Então, excelente! Fechamos então com chave de ouro a entrevista de hoje. Estivemos aqui com a Dulce Dal, falando sobre vontade. Dulce, a gente agradece imensamente a sua participação. A gente agradece também a você que esteve aí conosco, acompanhando. E estaremos de volta sábado que vem, sempre às 9 da manhã, aqui na RCI. Tchau, tchau, tchau. pessoal. Dulce, obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Rose. Até a próxima. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.